Olá, boa noite. Vamos esperar um pouquinho, 5 minutinhos para as pessoas irem chegando, para a gente bater um papo legal sobre teleatendimento nas alterações de linguagem do adulto. Oi, Érica, boa noite. Bem-vinda. Esperar só mais um pouquinho. Vocês estão me escutando bem? Oi, Aline, boa noite. Tudo bem? Vou esperar só mais um pouquinho que a gente vai ter a Keila também com a gente para a gente discutir esse assunto. Perfeito. Vamos ver. Oi. Oi, Entrou, deu certo. Boa noite, Keila, tudo bem? boa noite, Ivan. Tudo bem e você? Tudo bem. Seja bem-vinda. Já tem algumas pessoas aqui que já estão entrando. Acho que a gente podia esperar mais um pouquinho para a gente começar. Tá bom. Mais um minutinho, né? Pode ser? Pode sim. Então tá bom. Só esperar mais um pouquinho. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Aqui eu já perguntei também, o pessoal falou que tá ouvindo tranquilo. Tá Perfeito. bom. A sua imagem que ficou um pouquinho quadriculada agora, mas não sei se foi a minha conexão. É, A pode minha imagem tá ser. boa? Tá boa. Tá boa sim. Melhorou. Então tá bom, vamos começar? Vamos sim. Então, boa noite geral de novo para todos. Hoje a ideia é a gente fazer um bate-papo, um compartilhamento de experiências aqui entre eu e a Keila, sobre as alterações de linguagem no adulto e a nossa experiência no teleatendimento, que é um desafio agora bem eminente nessa fase, tá? Eu sou a Vanessa Tomé Gonçalves Calado, sou formada há mais de 10 anos na área de fonoaudiologia e trabalho desde o início da minha formação na área de neurogeriatria. Já trabalhei em alguns hospitais, inclusive hospitais de reabilitação, e sempre trabalhei bastante com linguagem, então é uma expertise bem grande. Eu e a Keila trabalhamos juntas, tivemos a oportunidade de trabalhar juntas, fizemos nossa pós, na verdade, juntas, né? Então a gente começou nossa carreira praticamente coladas, e aí depois trabalhamos juntas no Luci Montoro, e atualmente nós duas temos uma empresa de serviços fonoaudiológicos domiciliares, né? Que chama Fono Conecta. A gente faz atendimento tanto paciente com alterações de linguagem, quanto pacientes com alterações de disfagia, de deglutição, de alimentação em geral. E pode se apresentar também, que é um pouquinho. Tudo bom, gente? Boa noite. Meu nome é Keila. Sou fonoaudióloga há tanto tempo quanto a Vanessa, há mais ou menos 10 anos de atuação. Como ela falou, a gente fez pós-graduação juntas.
Então, a minha especialidade também é em neurologia e geriatria. Tenho uma bagagem aí de hospitais de reabilitação. Atualmente eu trabalho no Hospital Geral, junto com esse projeto que vem de anos, que é o Fono Conecta. Conseguiu sair do papel aí nos últimos anos, né? Trabalho também com neuromodulação, que é uma área que inclusive, eu estou em pesquisa clínica, e é isso. Ótimo, muito bom. E eu acho que a gente, desde 2013, a gente tem aí uma resolução do nosso conselho falando sobre teleatendimento, né, permitindo que a gente faça alguns atendimentos de forma à distância, desde que o paciente tenha um fonoaudiólogo de referência presencial, né? Então, tem algumas diferenças com a resolução que a gente tem de 2020 para esse período de pandemia, né? Que está autorizando a gente fazer mesmo sem esse outro parceiro, esse fonoaudiólogo que faça o atendimento presencial. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência no teleatendimento, se você já tinha experiência antes, como é que era em relação à experiência que você está tendo agora, para a gente começar nosso bate-papo aqui. Tá bom. A Sirlene aqui está perguntando qual que é o nosso tema. O nosso tema, Sirlene, é sobre teleatendimento na área de linguagem adulto. Tá bom? Perfeito. Antes eu não tinha essa experiência, Vanessa. Eu acho que está sendo um desafio muito grande, acho que para todos nós. É muito diferente a comunicação social via tecnologia, é muito diferente da atuação profissional versus social, né? Então é um desafio, não tinha essa experiência. Está sendo dia após dia, então inicialmente foi um desafio conversar com as famílias, propor, embasar nossa proposta de teleatendimento para as famílias, para os pacientes, explicar por que faz sentido esse atendimento, que a gente pode proporcionar a esse paciente uma reabilitação eficaz, sem perder a qualidade, enfim, eu acho que o desafio maior foi esse. E hoje os meus pacientes não tiveram 100% de adesão, então eu tenho pacientes que não toparam o teleatendimento, e por diversos fatores, né? Eu acho que um deles dependendo da gravidade do quadro clínico, do diagnóstico fonoaudiológico, é muito difícil o teleatendimento com esses pacientes. Tem coisas que precisam ser presenciais mesmo. E, em segundo ponto, a família questionando mesmo essa efetividade. Então, a família... E também, fora isso, tem a parte econômica, que estamos todos sofrendo, né? Então, eu acho que esse foi o primeiro entrave que eu percebi, assim, que eu dei de cara, foi mostrar para essas pessoas que é possível um teleatendimento de qualidade. Sim, eu acho que a nossa formação também é de terapeuta, né? Então a gente tem essa coisa de estar próximo, muitas vezes até de tocar, né? Mesmo que a gente atenda adulto, o adulto também precisa desse contato bem próximo. E eu acho que o primeiro estranhamento é justamente isso. Como a gente vai fazer uma terapia de linguagem, de comunicação, se você está do outro lado, se você não vai me ver. Então tem mesmo, primeiro, acho que um medo, um preconceito. E a segunda coisa que tem é essa questão da estrutura, né? A gente precisa garantir que o paciente também vai ter condições e estrutura física e tecnológica para conseguir ouvir, para conseguir receber o material que a gente vai trabalhar. Então, tudo isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração na hora de eleger o paciente, né? E de determinar se vai ser possível fazer a terapia com ele. E mostrar para a família, como a gente faz no atendimento presencial, que a gente normalmente conversa, né, inicialmente, mostra, às vezes tem contrato, mas assim, de qualquer forma, mesmo num contrato verbal, a gente explica como funciona, como é a dinâmica das terapias, e isso tem que ser bem mais claro até para essa fase de teleatendimento, para que não tenha dúvidas, ou eu acho que eles ficam mesmo com receio, será que vai ser um atendimento? Será que vai ser tipo uma conversinha? Não vai ser, né? Eles têm que entender que é equivalente, que a terapia é equivalente, que o meio que vai ser resolvido, vai ser mediado é que muda, mas que a terapia tem que ter uma equivalência, né? Acho que esse é a primeira parede que tem que ser quebrada.
E é muito novo Sim, para todo mundo, óbvio, né? Tanto para a gente quanto para eles, para a família, né? sim. E aí você falou que nem todos os pacientes, né, aderiram e que nem todos teriam indicação. Você consegue dizer para a gente quais são os pontos positivos e negativos desse teleatendimento para esses pacientes adultos que precisam de terapia de linguagem? Eu acho que um dos pontos positivos é que a gente está tendo que usar o cuidador ou o familiar como um parceiro mesmo efetivo de comunicação, como um agente facilitador da reabilitação, e muitas vezes os familiares ou não estavam presentes, mandavam nos atendimentos de fono o cuidador junto, ou então estavam Verdade. ocupados com outras coisas. Então eu acho, assim, na minha percepção, esse momento de terapia família e paciente está sendo super importante. Por um lado, tem uma angústia que o familiar ele percebe mais, né, as dificuldades daquela pessoa, mas tem um lado Uhum, positivo de que, né, a responsabilidade também se torna uma responsabilidade dele, né, para esse uhum, atendimento. Então, eu percebi que esse é um dos pontos positivos. É, parece que uhum, está mais evidente, a gente está mais de perto com esses cuidadores, com esses familiares. É impressionante, né? Mas às vezes, uhum. em alguns casos, eu tenho essa sensação. Uma outra coisa bem legal é o controle de resultados, assim, um feedback visual, auditivo e bem claro para o Sim. paciente, em pacientes, por exemplo, com alterações de fala, que eu acho que está sendo bem interessante. Ele está conseguindo perceber os ganhos, ele traz queixas Uhum. novas. Ó, eu estou reparando aqui na minha fala que a minha boca está estranha falando esse som. Então, eu acho que tem algumas questões de feedback visual e auditivo que são pontos positivos do teleatendimento, né? Uhum. Nossa, eu também percebo bem isso. Acho que quando a gente está na terapia, a gente o tempo todo fica dando o nosso feedback para eles, né? Como a gente comentou, às vezes você toca no paciente, mostra, e a gente fica buscando como dar o feedback para ele perceber, para ele fazer os ajustes. E à distância, a gente faz com que ele tenha que perceber sozinho. A gente fica buscando estratégias para ele ter o feedback, né? E normalmente a gente facilita esse caminho e fica dando de mão beijada. Então, acho que isso é um ganho também que eu observo muito grande. A gente usa mais microfone, né? Às vezes em terapia presencial a gente escolhe algumas terapias para usar microfone, né? Uhum. E a teleatendimento normalmente a gente usa sempre. A mesma coisa do vídeo, a gente usa às vezes o vídeo para o paciente se ver, às vezes o espelho, mas assim, vídeo é quase só em alguns momentos, e no teleatendimento ele fica se vendo o tempo todo, então ele também tem como fazer esse ajuste durante uma situação conversacional, né, não só durante o exercício. Então acho que isso é super bacana. E a questão da família também, eu vejo que a gente consegue ampliar o repertório comunicativo na terapia, que muitas vezes a gente sempre deixa um familiar responsável, né, pela reabilitação, para que tenha esse empenho, para que tenha essa continuidade da terapia em casa. E aí, normalmente, é esse único familiar que vai nas terapias. No teleatendimento, às vezes, você tem a possibilidade de não ser sempre o mesmo, de ter várias pessoas, pessoas que, de repente, queriam participar mais e que não poderiam ir até a terapia, de repente, dá para a gente fazer uma situação conversacional com duas, três pessoas, né? Eu acho que dá para a gente usar até esse mecanismo aí como um recurso terapêutico, que é super legal, né? E outra coisa que eu observo também em relação a isso é que quando o familiar mais perto, ele observa também as dificuldades, né? E às vezes você consegue manejar o jeito como ele reage às dificuldades, que às vezes é igual a mãe com o filho, né? A criança erra, a mãe já fica morrendo de vergonha, quer disfarçar, quer falar pela criança, e às vezes no adulto a gente também vê isso, o familiar fazendo isso com o paciente afásico, por exemplo. E aí é uma oportunidade ótima da gente falar, ó, não, tudo bem, vamos entrar na brincadeira, vamos deixar ele fazer as tentativas dele. Ele não conseguiu falar a palavra, vamos tentar perceber, dar pistas, e aí a gente vai trabalhando essas coisas também que, na verdade, é o que vai fazer toda a diferença no dia a dia, né? Então, também vejo esses pontos positivos. E negativos, o que você acha? Então, negativos eu tenho que associar, falar de novo a gravidade dos quadros, né? Então, a gente tem quadros É. graves, cognitivos e linguísticos que a gente não consegue trabalhar via teleatendimento, né? Pacientes com uma demência avançada,
com TCE, eles não têm a mínima compreensão para entender esse ambiente de teleatendimento, para fazer um vínculo minimamente com a tecnologia, com o celular, com o notebook, e esses pacientes Sim, sim. é o que mais assim me preocupa de fato, porque a reabilitação é muito via cuidador, né? Então a gente orienta o Sim. cuidador, a gente orienta o familiar e aí ele executa em casa. Então a gente usa de novo o cuidador como parceiro de comunicação, como nosso agente reabilitador. Então o cuidador vai ser Uhum. a nossa mão, vai ser a nossa fala, né? Vai ser É. realmente o treinamento vai ser com o cuidador. Então são os pacientes que mais me Uhum. preocupam, os mais graves. Sim. É. Que aí não tem jeito mesmo, ou com alguma alteração comportamental importante, né? A gente estava até conversando antes, pacientes que têm alterações atencionais muito importantes, que às vezes na terapia também tem dificuldade em manter contato ocular, manter atenção. Eu acho que assim, se for muito grave, fica inviável, né? Em casos assim moderados, talvez a gente consiga com alguns recursos manter a atenção e ficar treinando justamente com esse feedback, mas casos mais graves acho que fica difícil mesmo, né, da gente manter. Então, eu acho que isso é uma coisa importante também da gente ressaltar, que teleatendimento também tem que ter critérios bem definidos, que pode ser estabelecido pelo próprio terapeuta, não tem nada descrito sobre isso, mas você conhece os seus pacientes, né? Então você tem que ter essa sensibilidade de perceber se aquele paciente vai se beneficiar ou não desse tipo de atendimento. Eu acho que isso leva até a reflexão de que o teleatendimento pode ser uma tendência futura, a gente não sabe, por enquanto a gente está autorizado a fazer esse tipo de atendimento somente por esse período crítico, né, de Uhum. que o isolamento social é recomendável por conta de segurança, né, a saúde pública, mas a gente não sabe futuramente, né, como é que funciona o mundo, se a gente vai precisar recorrer a isso, e também, assim, um ponto positivo é que a gente consegue acessar mais pessoas, né? Eu acho que nosso Brasil é Sim. enorme. E, por exemplo, antes mesmo da pandemia, eu fiz alguns teleatendimentos de pacientes que eu acompanhava aqui em São Paulo e que depois voltaram para seu estado de origem, cidade fora da cidade de São Paulo, e que precisava continuar um atendimento. Aí tinha uma fono da cidade, mas a fono não era tão especialista em linguagem. Aí eu mantinha um atendimento meio que junto, a gente fazia um esquema, às vezes, mensal, era mais praticamente telemonitoramento, né? Uhum. Mas tinha, então, assim, esse meio digital ajuda a gente a acessar lugares que muitas vezes o paciente não consegue fazer uma fono com uma especialista em linguagem. Então, acho que isso é essencial, já que a gente vem conversando sobre as especialidades fonoaudiológicas, né? Que não dá para a gente abarcar tudo, tem que ser com o fono especialista. É importante a gente pensar que isso pode nos favorecer, mas que de nenhuma forma um computador pode, como fala, ocupar o espaço do terapeuta, que é isso que a gente está falando. Continua sendo o terapeuta a definir os critérios, continua sendo o terapeuta a definir o tipo de abordagem, como é que vai trabalhar, como é que vai trabalhar a anomia de um, não vai ser do mesmo jeito que vai trabalhar a anomia do outro, e assim por diante, né? Acho que essas coisas a gente tem que refletir também. E Sim. você já teve experiência tanto com pacientes com alterações de fala quanto de linguagem? Isso, isso. Os dois, tanto de fala quanto Você de acha mais, linguagem. você acha mais fácil um ou outro? Se tem alguma coisa, alguma experiência interessante para comparar esses grupos? Olha, eu acho sempre que o de fala, ele é bem interessante pelas questões que eu te falei, pelo visual, feedback visual, auditivo. Eu acho muito interessante Uhum. atender fala, né, uma disartrofonia e uma disartria por teleatendimento. Eu acho fantástico, assim, eu tô achando Uhum. fantástico. E a parte de linguagem tem seus desafios, né? Então, Sim, preparar uma terapia que prenda a atenção do paciente, né? Que seja do seu sim, interesse. Na verdade, as estratégias utilizadas, eu acho que a gente queria falar mais para frente, mas acho que a gente já pode entrar. As estratégias sim, pode sim. utilizadas, ela, só para dar uma pincelada, ela acaba sendo as mesmas estratégias que nós fazemos num atendimento presencial, né? Que são Sim. personalizados ao paciente, ao tipo de alteração que ele tem, e é mais desafiador, né?
É mais desafiador, eu acho, que a Sim, linguagem do que propriamente a fala. Os meus pacientes de linguagem, eles não conseguem, com alterações de linguagem, eles não conseguem participar do atendimento sozinhos. Os que são, né, sim, de fala, o verdade. quadro clínico são quadros clínicos bem diferentes, né? Um Parkinson é bem diferente de uma demência, que é diferente de um afásico que tem pouco impacto de Uhum, independência, né? Então, o mais desafiador para mim ainda são os distúrbios linguísticos cognitivos e as afasias uhum, que assim, têm menos independência. sim, eu acho que sim. Até na outra live eu também comentei sobre isso, né? Por exemplo, vendo nas afasias um paciente que tem uma afasia, por exemplo, de Wernicke ou uma afasia global, a gente provavelmente vai ter bem mais dificuldade, vai precisar muito que tenha um interlocutor em casa que facilite muito, né? Para poder conseguir ajudar, porque ele já tem uma dificuldade de compreensão auditiva importante. E aí ainda tem mais um meio que está ali entre a gente, então, assim, muitas vezes vai ser mais limitado. Mas a gente tem uma experiência bem exitosa, né, Keila, pela nossa empresa, de um paciente que tem uma afasia global, ele já é um idoso, então, teoricamente, não é uma pessoa que tem tanta familiaridade com aplicativos ou com smartphones, com computador, não utiliza essas coisas no seu dia a dia, e aí a gente ficou na dúvida se ele se beneficiaria, se ele conseguiria, mas fizemos uma tentativa. E a família, uma família parceira, super acompanha bastante, e tá dando super certo. Ele é um paciente que estava em atendimento presencial e agora está em atendimento à distância, né, por meio do notebook, e ele está conseguindo participar. Nos primeiros atendimentos tinha que ser sempre uma conversa mesmo, né, assim, ele vendo a terapeuta dando os comandos, explicando, e nas últimas sessões ele já conseguiu, por exemplo, fazer atividade com compartilhamento de tela, em que ele tinha que mostrar a partir do que ele estava vendo que não tinha terapeuta. Então, isso é uma coisa super interessante também, que tem alguns pacientes que a gente imagina que não vai ter condições de fazer, mas também a gente tem que ver paciente por paciente. Depende muito do vínculo, né, do paciente com a terapeuta. Às vezes, Sim. mesmo que ele tenha uma afasia grave, às vezes ele consegue, por conta do vínculo, ele consegue tentar e ele conseguir. Então, eu acho que os pacientes de linguagem são os mais desafiadores, mas também não é para a gente nem tentar. Eu acho que todos valem a pena a tentativa se o paciente estiver disposto e a família também. Eu acho que Sim. não dá para a gente desconsiderar, né? Não, eu acho que Mas eu acho que tentativa todos. Eu acho que tem que tentar todos. Inclusive foi o que eu fiz. Tentei todos, assim, através de conversa sim. informal. Ah, eu vou ligar para saber como a fulana tá. Então vamos lá. Falei, mandava para a cuidadora. Eu vou ligar a tal hora. Se ele aceita a minha chamada de vídeo, é um horário bom para você. Então, assim, eu acho que é tentativa. Né? Às vezes a gente se Tentativa. surpreende com esses casos, né, com esses pacientes, então precisa fazer Sim, tentativa. E verdade. mesmo os que não tiveram adesão ao teleatendimento, não dá para deixar de lado, né? Não dá para cortar o vínculo. Então, conversa semanal, tentativa de conversa de vídeo, se não é conversa de vídeo, peço para a cuidadora para pedir para eu falar mesmo no telefone, para ver se a Uhum, paciente esboça alguma reação, orientações aos familiares. Eu acho que tentativa todos e sempre, né? Eu acho que tem que ter verdade. muita sabedoria e tem que ter muita persistência para conseguir essa sensibilidade. Quem tem critério e quem não tem critério, né? É verdade. A Sirlene perguntou: quais recursos tecnológicos você está usando? Ah, tá. Então, Sirlene, essa é uma questão que até a sociedade está discutindo bastante, né, nos últimos dias, nas últimas semanas e meses. Semana passada teve um encontro, uma live muito legal com o Dr. Nakamura, que ele falou sobre segurança nas plataformas, né? Ele falou o que é seguro, o que não é seguro, sem citar muitos nomes, mas assim, falando o que nós precisamos ficar atentos, deu até dicas. Então, por exemplo, manter um celular, um notebook atualizado, sempre com a última atualização recente, com antivírus, né? Ele deu algumas dicas Uhum, aí porque a gente acha que às vezes a nossa informação não interessa, né, para um hacker ou enfim.
mas ele até citou exemplos que para eles qualquer informação é informação, né? Então, eu estou usando plataformas que tenham compartilhamento de tela, porque é o que eu acho mais interessante para os meus pacientes, principalmente os que têm uma alteração de linguagem, para apresentar mesmo as tarefas, a terapia, fazer em PowerPoint e apresentar. Então, eu prefiro sempre as que têm compartilhamento de tela, que eu acho que é mais funcional para essas estratégias, apesar de que às vezes é um desafio também compartilhar a tela e o paciente não te vê, e aí você não vê. Eu tenho um paciente que ele só responde com movimento de cabeça. E aí a esposa vai me sinalizando, ok, ela fez sim, fez não, e ele precisa muito me ver para responder, então eu fico, compartilho, para de compartilhar, volta a compartilhar, então é meio uma bagunça, mas eu acho que a gente tem que, ainda sobre essa parte das plataformas, tem muita discussão sobre segurança, e tem plataformas, tem até o HighTalk, que é sugestão da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, né, as plataformas que são pagas, mas que são acessíveis, né? Então eu acho que a sociedade, o conselho estão se mobilizando muito para nos ajudar, né? E para achar conosco qual que é a plataforma mais funcional e mais viável, né? Tem, por exemplo, pacientes que têm mais facilidade com o WhatsApp ponto final, que eles não vão ter um notebook em casa, né? Eles não vão conseguir acessar uma plataforma de compartilhamento de tela, por exemplo. Então, o que é mais funcional é que aquele senhor consegue ir lá e atender uma chamada de vídeo. Então, né, eu acho que essa discussão é muito válida nessa hora. Sim, e não tem uma resposta final, né? Tem as recomendações, mas entra naquilo que a gente está falando, né? Ainda somos nós os terapeutas, então ainda somos nós quem temos que definir qual é o melhor, equilibrar isso, qual é a melhor ferramenta para aquele paciente, para ele conseguir usar aquilo como terapêutico, mas ao mesmo tempo garantir falar isso para a família, explicar isso para a família, o que quer dizer isso, né? Segurança de dados, o que os hackers de repente podem tentar pegar do seu computador. Então, realmente, pelo menos a gente está por dentro de maneiras para minimizar esse risco, né? E sempre ser bem transparente com a família, mas eu acho que a gente tem que levar muito em conta qual é a melhor ferramenta tecnológica para o paciente conseguir trabalhar, porque senão não adianta, né? Vai ser super estressante, não vai ser produtivo, não vai ser efetivo, então não tem como mesmo, infelizmente. Sim, Né? aí tem uma pré-terapia, né? Porque você tem que ensinar, é sempre Verdade. assim, né? Eu não sei se foi assim com os seus pacientes, Van, mas você tem que primeiro marcar antes, uma hora Sim, antes do horário do atendimento, para você né? ensinar o familiar ou o cuidador a instalar a plataforma, né? E entrar dentro do link. Sim, Tenho pacientes que nem o WhatsApp é web, né? Então sabem para sim, clicar no link. Então, assim, é bem trabalhosa essa parte, é bem trabalhosa, mas eu sim, acho que a gente vai chegar num consenso bom aí das plataformas em breve. Eu acho que tem muita gente boa trabalhando nisso. trabalhando, né? Verdade, também acho. Eu costumo fazer um atendimento só para isso, normalmente, né? E Uhum. aí a gente tenta, testa, vai e tudo, e aí nem cobra, nem nada, nem é considerado como terapia, mas é mais para a gente ver se consegue entrar, se tem dúvidas, e aí depois que a gente começa a fazer para valer. E aí me fez lembrar uma coisa que é importante também a gente pensar no teleatendimento, né? A questão de novo, de garantir a infraestrutura, igual a gente faz quando a gente atende o paciente no consultório ou na casa dele, quando a gente faz o atendimento domiciliar. Tem que combinar com o paciente para ele entender também que é naquele horário estabelecido, né? Então, não pode ficar também variando muito horário ou falar, agora aconteceu tal coisa, então eu não vou conseguir tal horário, pode ser uma hora mais tarde. Essas coisas a gente tem que tomar bastante cuidado e evitar, porque senão acaba aquele compromisso e aquele set terapêutico cai por terra, né? A mesma forma, mostrar para o paciente que ele tem que ficar num lugar adequado, silencioso, o seu lugar tem que ser adequado, silencioso, sem muito estímulo atrás de você, sem muita coisa que faz o paciente perder a atenção no que você está falando. Então, lembrar disso, que apesar de estar
no computador, né, a gente tem que garantir que o espaço que a gente está, o espaço que o paciente está, e espaço e tempo, tem que ser como é combinado na terapia, para que não tenha esses distratores aí, e aí realmente pareça só uma conversa e não uma terapia propriamente, né? Perfeito, Van. Vocês estão me Não é ouvindo uma. bem? Ah, Eu você está estou me ouvindo, ouvindo né? bem. Perfeito. Não é uma conversa, né? Não é uma ligação, é Aham, um isso. atendimento. Ele tem que ser caracterizado como um atendimento, como um espaço e um ambiente de atendimento, né? Então, isso Sim, é importante. sim. E aí, a gente queria também falar um pouquinho dos tipos de estratégias. Quais que você utiliza mais, que você acha que tem funcionado mais com seus adultos? Se as suas terapias preparadas, se você tem sugestões de aplicativos que você utiliza, como é que, o que Tá. funciona mais para você? Então, eu acabo preparando terapia mesmo, como no atendimento presencial, e preparando em PowerPoint mesmo, pensando o raciocínio como um atendimento presencial. Então, qual é o meu objetivo para aquela sessão? E como eu vou alcançar esse objetivo? Então, assunto de interesse do paciente, assuntos que a família, de repente, o cuidador colocam que seria importante, mas normalmente é assim, eu desligo o atendimento e passo já a tarefa pelo e-mail, pelo WhatsApp, então continuo deixando tarefas para os pacientes. E eu combino de eu deixo um tempo entre um atendimento e o outro e já mando a listinha de exercício de fala, sabe assim, a Sim. estratégia de linguagem que ele vai usar essa semana. Então eu já, mas assim, eu Uhum, prefiro, eu não tenho muita experiência com aplicativos de assim, de usar uhum, estratégias por aplicativos. Eu não tenho, confesso. Então eu ainda continuo fazendo as terapias. Continuo fazendo e por isso que eu uhum, até comentei do compartilhamento de tela, porque eu prefiro claro, a gente pode se basear em um monte de coisa. A gente tem aqueles manuais papaterras que de repente dá para adaptar, dá para pegar uma sugestão de uma tarefa e levar para a realidade do paciente, né? Dá para fazer. Eu uhum. prefiro coisas bem visuais também. Então, eu não tenho muita experiência em aplicativos, mas eu acho que são válidos. Eu até preciso me inteirar disso. Uhum. Eu acho que tem uma gama bem grande, né, de aplicativos hoje em dia. Tem aplicativo de tudo, se a gente for ver, né? Tem aplicativo de contar calorias, enfim, tem aplicativos para todas as coisas. Então, é claro que para a linguagem também tem. Eu gosto também porque os aplicativos são generalizados, então, e em linguagem a gente tem que fazer muita coisa que seja específica para aquele paciente, né? Tem que ser do vocabulário daquele paciente, tem que ser, dependendo do seu objetivo, se for né, um trabalho mais gramatical, você vai ter que trabalhar com determinado tipo de palavra, com determinado tipo de frase. Então, assim, muitas vezes os aplicativos têm frases e palavras muito genéricas que, de repente, não é interessante para o seu caso. Né? Então, assim, não dá para a gente fazer uma terapia toda baseada em aplicativos. O que eu costumo fazer é programar e planejar a terapia também, fazer em Word, dependendo do que for, ou fazer mesmo PowerPoint, ou jogar imagens, né, em algum editor de imagens, mas alguns aplicativos podem ajudar a gente. E às vezes eu uso aplicativo quando eu quero uma coisa um pouco mais lúdica. Ainda mais nessa fase que a gente está em teleatendimento, que sempre tem alguém muito participativo, né? Às vezes é legal para o paciente, para o familiar ver como é que dá para usar o aplicativo e de repente baixar no computador, baixar no tablet, enfim, onde dá para baixar e aí eles depois praticarem juntos em casa. Para mim a Keila meio que tá parada. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu tô te ouvindo, Tá Van. normal a Tá normal conexão? Você aqui. tá me ouvindo, né? Posso Uhum, continuar? Então tá. pode. Então, por exemplo, tem um aplicativo que chama Memo Training da CTS, Uhum. né? Então é um jogo da memória num aplicativo e você pode combinar palavra com palavra, figura com palavra, o som com palavra. Então dá para você fazer exercícios assim variados
para trabalhar, mas tem aquelas figuras específicas. Mas, de repente, você quer trabalhar essa questão da memória, você quer trabalhar o emparelhamento, iguais e diferentes. Às vezes, você quer trabalhar esses conceitos, e aí você pode fazer isso por meio de um aplicativo, né? Tem aplicativos que estão relacionados com apraxia da fala, que dá para a gente trabalhar fonemas, como o Phone Speak, que é um pago, né? Mas que o paciente pode ter também. Tem alguns aplicativos muito interessantes de uma linha que chama Lingráfica, em inglês. Depois acho que a gente até pode pôr isso no nosso feed, como as Isso. sugestões. E aí tem, assim, várias figuras da boca, tem várias figuras de exercício que a gente pode fazer. Então, por exemplo, às vezes eu uso essas imagens para complementar a terapia, ou para depois colocar no material que a gente vai mandar para a tarefa. Então, eu acho que os aplicativos também podem nos ajudar complementando a terapia. Ela não vai ser a terapia, mas ela pode ajudar o paciente a entender melhor o exercício, a lembrar depois que acabou a terapia. Então, eu costumo usar alguns, sim, né? Deixa E eu ver tem se eu até lembro de uns, algum tem outro que eu acho. o Tobii Sonoflex, que é mais voltado para comunicação alternativa, né? Sim, Também. sim. Tem um outro também bem legal que é Tactus Therapy, é em inglês. E aí eles também eles têm vários tipos de aplicativos dentro desse grupo aí. Tem para trabalhar discurso, para trabalhar nomeação. Então, é super legal, só que ele é em inglês. Então, por exemplo, já não dá para usar a parte auditiva, a não ser que seu paciente seja É, bilíngue, né? Mas dá para você usar as imagens que são super legais e dá para você ir falando para o paciente. Então, eu acho que esse recurso ajuda nesse sentido, sabe? De, de dar uma continuidade depois da terapia, porque aí ele pode ter no uhum. computador dele, né? Então, eu acho que ajuda nesse sentido. A gente tem que ir Não descobrindo, que isso é uma porque tem receita de aplicativo de bolo para todo tudo. mundo, né? Mas você diz quando É, indicado, né? Então não dá quando indicado, para pedir para o paciente falar, não. "Ó, baixa esses 5 aplicativos aí. Não, tudo tem que Sim, ser bem exatamente. indicado, né? Porque eu acho que dá um medo, né? Eu sinto um pouco de receio, assim. Eu vejo que com essa ascensão da tecnologia, que todo mundo tem acesso a tudo o tempo todo, eu tenho receio que, às vezes, até o familiar entenda que a terapia é isso, é um boom de ferramentas, e não é nada disso. Na verdade, o trabalho da terapia é todo o pensamento, todo o planejamento terapêutico que o fonoaudiólogo fez a partir do diagnóstico. Não é o monte de ferramenta que ele usa, né? E a gente sabe que, às vezes, alguns profissionais também podem usar isso como forma de vender para os pacientes. Então, assim, e essa é uma preocupação Uhum. que a gente tem, né, como empresa também, e responsabilidade, porque, na verdade, não é isso. O mais importante é justamente todo o trabalho a partir da avaliação. A gente faz o diagnóstico, e aí, a partir do diagnóstico, a gente alinha a expectativa da família com a nossa meta de terapia, o que, que a gente vai trabalhar, o que, que o paciente tem a ganhar, se a gente vai trabalhar mais tentando recuperar os déficits que o paciente tem, ou se a gente vai compensar esses déficits, dependendo se a gente vai fazer uma coisa ou outra, a gente tem que ir para uma linha, tem que usar tais estratégias, né? Então eu acho que é isso que é a diferença, não é o monte de aplicativos que a gente vai passar para a Sim, família fazer. Isso daí é complementar, na verdade. sim, Acho que isso é super importante, não é? Mas é um, sim. é um grande desafio, acho que para todos. A gente está vivendo um ano bem especial, ninguém vai esquecer desse ano. Mas como a gente falou no começo, né? Não sei se é uma tendência, se essa coisa da telemedicina, que já não é nova, né? A telemedicina já é algo que está sendo estudado há muitos anos, mesmo dentro da nossa área de fonoaudiologia, né? Tem vários estudos de telesaúde na área de linguagem, por exemplo, tem Isso. bastante. Então não é algo novo. Eu vejo como uma tendência mesmo. Eu acho que a gente tem que estar preparado para conversar, para estudar e aprender uns com os outros, se unir para aprender cada vez mais, né? Sim, e a gente tem bastante evidência científica em linguagem, né? Nós somos de uma área muito É sortuda em teleatendimento, porque nós temos bastante evidências científicas, né? Estudos com software, com um verdade. atendimento, é,
online, enfim, eu acho que tem outras áreas da fonoaudiologia que estão desbravando mais, que é a motricidade orofacial, a disfagia, que tem desafios diferentes que os nossos, né? Uhum. Pelo que eu vi aqui, ninguém mais fez nenhuma pergunta, mas se alguém quiser fazer algum questionamento, quiser tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, que agora é a hora, tá? Queria aproveitar enquanto as pessoas, para ver se as pessoas se manifestam, para falar que agora no final de maio eu vou ministrar um curso sobre a teleatendimento nas alterações de linguagem do adulto, pela sigla educacional. De novo, agradeço o convite da Érica por essa oportunidade. Então, são 4 dias de curso, 2 presenciais e 2... desculpa, presenciais não, 2 ao vivo e 2 gravados, tá bom? Incluindo discussão de casos nesses ao vivo. Então, é um plano bem legal para a gente trabalhar bastante essa questão do teleatendimento em linguagem, tá bom? E no segundo semestre, a gente vai ter uma especialização em linguagem e neurogeriatria. A gente está montando um programa também super bacana de especialização. Eu estou coordenando essa especialização e a Keila vai ser uma das professoras. Então, também é um curso bem rico para fonoaudiólogos, tá bom? Que já trabalham na área e querem aprimorar seus conhecimentos, ou, de repente, fonoaudiólogos que já trabalham em outras áreas, mas têm interesse em fazer mudança de área, de especialidade de fono, ou quer saber um pouquinho mais. Eu acho que é um curso válido para ambos os públicos, tá bom? Então, fiquem ligados, vai ser provavelmente setembro, no segundo semestre. Mas ainda agora, nesse semestre, tem esse curso, um mini curso de 4 dias, que também está sendo bem legal. Então, deem uma olhadinha no site. Tá bom? Obrigada, Débora. Ó, Débora. Não sei se você Acabei está de ver a conseguindo ver Débora. Beijo, Débora. aqui. Aliás, eu vi várias pessoas conhecidas, pessoas da sua família. Vi vários furlanetos Você aí. viu? Eu vi minha amiga Thaís. Obrigada por todo mundo que está aqui. Espero que a gente tenha contribuído com informações importantes em relação tanto ao teleatendimento quanto essa área de linguagem, tá bom? E é isso, a gente tem essa responsabilidade aí com a sociedade de fazer um atendimento de qualidade dentro da fonoaudiologia, e tentar ajudar todos, acolher a todos os pacientes nessa fase que está difícil para todo mundo, tanto financeira quanto, né, questão mental, que muita gente está sobrecarregada, as famílias estão sobrecarregadas. Imagina ainda quando tem situações difíceis, né, atípicas em casa. Então, realmente a gente gostaria de contribuir nesse sentido também com as famílias. Sim, sim. Vamos nos unir. É isso. Obrigada, Quer Vanessa, falar mais pelo alguma coisa? convite. Obrigada, Érica. Imagina. Foi ótimo. Vamos fazer mais para a gente compartilhar mais experiências desses poucos anos aí de fono. Isso aí. Obrigada, Keila. Imagina. Um beijão. Boa noite a Beijo. todos. Boa noite.